A ansiedade não é um defeito, não é uma fraqueza, não é algo que simplesmente deveria desaparecer da tua vida. É que simplesmente é algo que não está sendo visto com bons olhos ou simplesmente não foi entendido de um jeito certo. Isso faz ela causar um estrago muito maior do que realmente precisa. Hoje eu quero te explicar o que a ansiedade não é, o que ela realmente é e como que a gente pode transformar ela numa aliada. Bom, as pessoas no geral estão acostumadas, né, a achar que a ansiedade é um problema que precisa ser eliminado, é uma sensação estranha, pensar demais, estar sempre preocupado, sentir medo sem motivos ou até mesmo ter sintomas físicos estranhos. Então aí existe uma luta, né, que começa dentro da gente e a gente fica assim, tá, como é que eu tiro essa coisa de mim? Como é que eu acabo com a ansiedade? E é aí que entra o problema, porque tu acaba levando a ansiedade como algo que não deveria existir, só que na verdade a gente não tem como eliminar ela porque ela faz parte de quem a gente é. Então a gente acaba entrando em guerra com o nosso próprio sistema de proteção e a gente se encontra numa situação, né, que a ansiedade ela acaba sendo algo muito problemático, porque ela é ativada o tempo todo, porque a gente acaba tendo que usar ela em momentos que a gente não precisaria usar, ou a gente reage tentando eliminar aquilo, fugir ou de alguma forma evitar aquela situação. E aí quanto mais a gente tenta evitar a ansiedade, mais ela fica forte dentro da gente, porque aquilo vira um vício de tentar evitar e tentar lutar contra aquilo, e aí acaba meio que se tornando uma bola de neve e a situação fica muito complicada de controlar. E um exemplo bem claro, assim, né, de a ansiedade agindo ali no momento e a gente tentando evitar aquilo, é, por exemplo, quando a gente vai numa festa. E, bom, a gente chegou ali, estacionou na rua, estacionou no estacionamento ali, e bateu aquela sensação, né, de que, poxa, e se eu entrar naquele lugar e as pessoas elas não gostarem de mim naquela situação, ou não gostarem do que eu for falar, ou eu não cumprimentar as pessoas do jeito certo, ou não falar as palavras certas naquele momento. Essas sensações, elas vão chegando na gente e vão trazendo aquela ansiedade, né, de, poxa, será que vai dar certo? Será que aquele momento vai ser como eu espero? E aí, de repente, para evitar essa sensação, para evitar essa ansiedade, a gente acaba fugindo, a gente acaba pegando o carro e voltando para casa. E dando uma desculpa qualquer que simplesmente tu não conseguiu ir na festa por algum motivo bobo, né, que a gente consegue evitar qualquer, né? E aí isso acaba sendo alimentado de alguma forma e isso é uma coisa muito ruim porque acaba que a gente fica nesse vício de sempre querer evitar essa ansiedade, mas lutar contra aquilo, mas aquilo tá sempre ali, vai estar sempre voltando, sempre mais forte. Agora, trazendo um pouquinho mais dos mecanismos biológicos da ansiedade, né? Ela tem a função de preparar o nosso corpo para lidar com ameaças ou perigos iminentes. Então, aqui a gente tem alguns aspectos, né, biológicos e fisiológicos que acabam mudando. Por exemplo, a nossa respiração, né, ela fica muito mais agitada, acelerada. Os nossos batimentos cardíacos aceleram, fica mais intenso aquilo, né? A nossa atenção fica mais aguçada, os músculos eles ficam preparados para algum tipo de combate. Isso não é defeito, né? É simplesmente um instinto agindo. E um exemplo é que os nossos ancestrais, né, tinham que ter esses instintos para se proteger, para cuidar um dos outros e conseguir lidar com as situações adversas que tinham, né? E o problema é que hoje em dia os nossos é, tigres, nossos predadores, né, na verdade são substituídos por e-mails, expectativas de outras pessoas, o que a gente vai achar que os outros vão pensar, boletos e tudo mais que a vida adulta ela exige da gente, né? E para um funcionamento saudável, né? Como que a gente deveria agir? Qual que seria o ideal para a gente começar assim a lidar melhor com tudo isso? Bom, ela vai aparecer num desafio real, né? Ou em algo que tu vai realmente precisar de uma atenção. Por exemplo, uma prova. Tu ficar ansioso por uma prova num determinado nível, ok, porque é importante que tu tenha essa ansiedade para que tu consiga ter energia e foco para tu conseguir estudar antes dela e tu conseguir se preocupar e de certa forma ter ali algumas ferramentas para tu conseguir estudar de uma maneira mais eficaz e conseguir te esforçar ali para que depois na hora da prova tu consiga
lembrar das coisas, tu consiga estudar de alguma forma ali e com esse conhecimento conseguir sucesso naquela prova, né? Aí o problema é quando essa ansiedade ela fica constante e não for algo pontual, porque se ela continuar aumentando essa intensidade, isso vai ficar muita agitação para o teu corpo e isso vai te desregular. Então, um funcionamento saudável seria essa ansiedade existir a certo ponto e depois ela começar a baixar e tu conseguir, de certa forma, ficar mais tranquilo e seguro quanto às situações que vão ocorrendo no dia a dia. O que é muito complicado hoje, né? E muito simples a gente estar falando assim, mas claro que existem várias técnicas para a gente conseguir lidar com tudo isso de uma maneira que nos ajude. E agora, acho que o ouro desse vídeo, né, é como que a gente faz para lidar com a ansiedade da melhor forma possível. E eu acredito que a primeira coisa que a gente deve fazer é simplesmente parar e perceber essa ansiedade. Entender ela que, poxa, isso aqui é algo natural de mim. É algo que meu corpo ele produz naturalmente, é uma coisa que está ligado aos meus ancestrais, está ligado àquilo que me faz ser humano. Acho que isso é o primeiro passo, para a gente perceber essa ansiedade. E depois que tu perceber ela, a pergunta mais sábia não vai ser como é que eu faço para desaparecer com ela, de tirar ela daqui, e sim como que eu faço para lidar com ela da melhor forma possível. E o que essa ansiedade está tentando me proteger. E essa ideia inicial de tentar perceber, ela vem junto com uma sensação e uma ideia de se conscientizar daquele momento e literalmente deixar essa ansiedade chegar e, e se ver assim nesse ponto de observador da ansiedade, de tentar entender o que está acontecendo com essa ansiedade dentro de ti e conseguir olhar para ela com uma outra visão. Porque quando tu se permite sentir ela, o teu corpo entende que aquilo pode ser que não seja um alarme, não pode ser que não seja uma coisa tão grave na vida real, né? Pode ser que não tenha ali um risco grave de vida. Acho que tu tem que lembrar também que sentir é diferente de ser dominado pela ansiedade, né? Então, vamos focar nesse ponto também. Outra ideia que a gente pode trazer para tomar consciência, né, um pouco mais corporal agora, é a gente tentar perceber 3 coisas que a gente está sentindo, 3 coisas que a gente está ouvindo e 3 coisas que a gente está vendo. A gente conseguindo perceber essas coisas, a gente vai estar no modo presente. O que significa esse modo presente, né? É a gente estar ali na presença, né, nesse momento específico e sem precisar estar em contato diretamente com esses pensamentos, com essa ansiedade. Então, a gente vai, de certa forma, se distrair com o nosso próprio corpo. A gente vai perceber essas situações diferentes, vai tentar fazer uma respiração um pouco mais profunda, tentar encontrar formas de se conectar com o nosso próprio corpo sem precisar estar em contato com a ansiedade. É um pouco difícil, mas com o treino a gente pega jeito. Uma outra forma de a gente lidar com essa ansiedade é literalmente direcionar ela para que ela não fique tensionando a gente. Então, a ansiedade nada mais é do que uma energia. E se a gente não conseguir focalizar ela num ponto específico da nossa vida, de algum trabalho, algo importante, aquilo vira uma tensão intensa, aquilo vira algo tão perturbador, vira uma coisa assim que parece que está pressionando a gente e a gente não consegue liberar isso de alguma forma criativa ou que vai ajudar a gente de alguma forma. Então, uma das formas é se ocupar com alguma coisa que realmente seja importante para ti. Podem ser até exercícios físicos, como ir na academia, ou fazer uma caminhada, uma corrida, algum treino específico de algum esporte. Então, tudo isso pode ajudar de alguma forma. Nem que sejam 5, 10 minutos específicos no dia ali, para começar, né? E que esse tempo vá aumentando gradativamente, mas que isso tem um valor significante para ajudar nessa regulação da ansiedade, né? E agora, um ponto para a gente conseguir tornar essa ansiedade uma aliada é simplesmente a gente tentar observar essa ansiedade como uma mensageira, um ponto de comunicação com o nosso corpo e com o ambiente que a gente está em contato. No exemplo que eu estava dizendo antes do estacionamento, né, e ali na festa, quando tu tá ali no estacionamento esperando e pensando várias coisas,
a ansiedade ela bate em ti, mas ela não tá dizendo, cara, tu vai falhar. Ela tá dizendo, olha só, presta atenção que isso aqui é importante pra ti. Isso realmente é uma coisa que tu tá se importando. E quando a gente se importa realmente com alguma coisa, existem vários pensamentos, existem várias coisas que nos atrapalham e fazem com que aquilo não vá em frente. A gente tende a evitar de alguma forma, porque quando algo é muito valioso, sempre vai gerar sofrimento de alguma forma. Isso com amor, isso com amigos e pessoas que a gente ama, ou coisas que a gente gosta de fazer, né? Pode ser qualquer coisa assim. E essas situações elas sempre vão acontecer quando existe um valor que a gente coloca naquilo. Então, acho que é interessante a gente parar e ouvir essa ansiedade e entender o quanto isso é importante, o quanto isso realmente significa para ti. E não simplesmente obedecer cegamente aquela ansiedade, aquela sensação que ela tá te trazendo na hora. Bom, e para fechar, assim, né, a ansiedade ela pode trazer um estrago muito grande na tua vida se tu não souber entender ela de fato e o que que ela pode trazer de bom para ti. Mas quando a gente aprende o que que ela é de verdade, a gente para de lutar contra a gente mesmo e vai em direção àquilo que é importante. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, curte aí o vídeo e comenta aqui qual que é a situação que mais te incomoda na ansiedade ou como que a ansiedade te incomoda hoje. E espero que tu tenha gostado. Valeu!